estamos aqui na sede do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em Brasília. Eu e o Dr. Ludmar Rafaim, advogado do sindicato, nós tivemos uma semana de trabalho aqui no CNJ. Esta semana se iniciou na terça-feira com o julgamento da liminar da devolução das custas dos oficiais de justiça em diligências infrutíferas. Depois o Dr. Ludmar vai poder falar um pouquinho mais sobre a questão jurídica, mas o que estava em jogo aqui era a ratificação da liminar pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. Infelizmente, a liminar não foi ratificada, mas ainda haverá o julgamento de mérito dessa questão. Hoje, quinta-feira, nós acabamos de sair aqui de uma audiência de conciliação com o conselheiro Valdetário, do CNJ, sobre as resoluções 156 e 162. Para quem não lembra dessas resoluções, elas deslocavam a competência dos juizados especiais e da Fazenda Pública para as varas criminais, nas instâncias intermediárias. Como havia o deslocamento de um número grande de processos, sem que o tribunal fornecesse estrutura adequada, nós representamos aqui, entramos com um pedido de providências no CNJ para que os servidores não fossem penalizados. Nós conseguimos hoje aqui fazer uma composição com o Tribunal de Justiça, em que a presidência vai se comprometer a enviar ao Conselho de Supervisão dos Juizados uma lista de comarcas que o sindicato vai enviar, para ver se é possível fazer a reversão dessa transferência de competência no caso de não haver estrutura adequada para os servidores. Uma das grandes conquistas do Sindjus Paraná aqui hoje foi ter constado em ata a questão de que o sindicato vê com muita preocupação o fato de que o tribunal e os magistrados, eles iniciam processos administrativos disciplinares contra os servidores quando muitas vezes o servidor não consegue dar conta do excesso de trabalho. Nós vemos aí o exemplo de algumas comarcas em que há milhares de processos para pouquíssimos servidores e muitas vezes o servidor ele acaba sendo penalizado por não dar conta do serviço. Com relação à minuta da 219, nós trouxemos aqui ao conhecimento dos conselheiros que as sugestões dadas pelo Comitê Gestor Regional, daquela minuta aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê Gestor Regional, não foram levados em conta pela administração do tribunal. Infelizmente, o tribunal elaborou uma minuta que não corrige as distorções, como se esperava, Ele não acata as sugestões do Comitê Gestor Regional e, infelizmente, a minuta que eles elaboraram parece que cria mais distorções, ao invés de corrigir as distorções, como era o pleito do sindicato, como era o pleito do Comitê Gestor Regional. E nós, do sindicato e também demais associações de servidores, não fomos ouvidos com relação a essa minuta que foi elaborada pela presidência. Então nós trouxemos aqui a nossa preocupação aos conselheiros, de que a resolução ela não tenha sido aplicada nos moldes que o comitê gestor havia preconizado. A outra questão que nós trouxemos aqui também foi a preocupação com o processo de relotação e com o concurso, que já faz aí mais de um ano que está paralisado. E aproveitamos então para entregar nos gabinetes dos 15 conselheiros 2 documentos, que tratam tanto da relotação e do concurso, como também da resolução 219. Então, doutor Ludmar, com relação a esse julgamento da liminar na terça-feira, o que o senhor poderia falar para os oficiais de justiça? Muitos não sabem exatamente do que se trata isso, mas nós no final do ano propusemos aqui no CNJ um pedido de providências, porque uma orientação do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, determinava que os oficiais de justiça devolvessem 4/5 das custas das buscas e apreensão quando não efetivada a apreensão do bem. Nós entramos com essa medida, o conselheiro Aloísio Veiga, no dia 19 de dezembro, deferiu um pedido de liminar e na terça-feira o objetivo era a ratificação ou não dessa liminar. Foi um debate bastante longo. Nós estávamos ganhando já por 7-2, houve uma reversão e o resultado final foi 10-5. Mas o importante dizer para os oficiais de justiça é que era só uma discussão da liminar, dessa decisão interlocutória. A verdade é que o mérito ainda será analisado pelo Pleno sobre esse direito. Durante esse período entre a definição de terça-feira e o julgamento do mérito, nós continuaremos fazendo um trabalho junto aos conselheiros para que seja confirmado aquilo que constou na liminar, ou seja, impedir que os oficiais de justiça sejam obrigados a devolver valores, uma vez que o contrato deles não é um contrato de risco, uma vez que ele desenvolve todas as atividades, tem as despesas e por uma razão que independe dele, de não conseguir apreender o bem, tenha que devolver os valores. Então, é muito importante dizer para os oficiais de justiça que nesse período nós teremos que trabalhar muito para garantir o direito dos servidores. E a outra questão da audiência. A audiência hoje é por conta
da discussão lá das resoluções, que deslocou a competência dos juizados, como já foi dito pelo Leandro, para as varas criminais, e aconteceu que em alguns lugares receberam milhares de processos e sem aumentar o número de servidores. Um exemplo de uma comarca onde são 7.000 processos e são 4 servidores. Nesse sentido, a audiência de conciliação, que foi feita a pedida do sindicato, inclusive, na petição que encaminhamos no final do ano, ficou acordado, então, que o sindicato, no prazo de 15 dias, encaminhará a relação de todas as comarcas onde enfrentam esse problema, e aqui a gente já faz um apelo para os servidores das comarcas onde isso ocorreu, que encaminhem imediatamente para o sindicato as informações, para que a gente, no prazo de 15 dias, encaminhe ao juiz auxiliar, doutor Luciano, que encaminhará ao Conselho Supervisor dos Juizados para possível reversão enquanto não for adequado o quadro de pessoal para dar conta dessas situações. E paralelo a isso, como já foi dito, nós levantamos também outras questões relacionadas à relotação, concurso público, com relação à minuta apresentada de suposta isonomia entre primeiro e segundo grau, que no nosso entendimento não há, e que, portanto, nós continuaremos lutando com isso também. Então, com relação aos outros procedimentos, a relotação, a questão da resolução, o cumprimento da resolução 219 e com relação ao concurso público, se não for resolvido no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, nós teremos que adotar o mesmo procedimento que adotamos até aqui. Procurarmos o Conselho Nacional de Justiça como órgão controlador para que ele diga o que o Tribunal de Justiça tem que fazer. Então, é muito importante, foi uma semana de visita a todos os conselheiros, como já dito, levando várias questões do Tribunal de Justiça do Paraná. Então é isso que nós temos, dizendo que a luta jurídica, ela apenas começou. Nós teremos muitas etapas pela frente e muito trabalho em defesa dos servidores do Poder Judiciário do Paraná, que são às vezes alvo de discriminação, alvo de abertura de processo disciplinar, sob o argumento que eles estariam com desídia, enquanto na verdade o número de servidores é insuficiente para cumprir tudo aquilo que uma serventia exige, principalmente nesses casos em que houve o deslocamento, a transferência dos processos do Juizado Especial Civil, Criminal e Fazenda Pública para as varas criminais. Então, é muito importante isso, as pessoas saberem que o sindicato continuará na luta e continua na luta política e jurídica em defesa dos servidores do Estado do Paraná. Gostaria então de agradecer ao Dr. Ludmar pela explicação jurídica e enfatizar o compromisso do Sindijus Paraná com os servidores, né? A nossa vinda aqui ao CNJ demonstra esse compromisso, que nós vamos continuar na luta. Toda vez que for necessário, nós viremos ao Conselho Nacional de Justiça trazer as demandas dos servidores, a insatisfação dos servidores com algumas medidas que o tribunal vem a tomar, e continuaremos aqui, na defesa de todos vocês. Muito obrigado.